Por exemplo, você é um cara militante. Não é por causa de opinião. Você tá sua vida inteira na militância. Impediu é que o processo já começou. Você vai tomar minha empresa, se a pessoa que for impedir o processo... Da empresa eu entendo. O cara é os grandes... As grandes empresas tem que matar se o cara não quiser. Beleza. Agora é o seguinte. Você tá a vida inteira nessa militância. É um sonho seu. Você tá perto da conclusão. 99% pra você concluir o processo. Aí uma pessoa, um grande amigo seu... vai contra você. Não, ele é o opositor para você dar continuidade no processo. Problema nenhum, ninguém tá contra mim. Eu tô contra qualquer pessoa seja morta pela opinião ou posição que ela tenha. Aqui no caso... mas esse cara vai te atrapalhar chegar no problema, chegar na cara, conclusão. Faz parte do processo, até mas porque... ele tem que ser morto, você concorda? Não tem! Aí nós não chegamos onde precisa chegar, se você quer que o trabalhador seja agente... Só que o Rodrigão tá de vermelho. Eu tô na militância. Você é militante eu tô pra conseguir uma revolução. E eu não vou deixar. Eu mato o Robertinho. Não deixa. Ele já quase matou o Robertinho por muito menos. Rodrigo... Pelo bem maior, você tem que matar a pessoa. Eu mato o Robertinho. Rodrigo, Roberto e Léo. É tão mais tranquilo que vocês imaginam. Por exemplo, uma grande empresa, você não precisa nem matar o proprietário da empresa. Os trabalhadores são lá, são eles que fazem tudo. No interior desse processo, você fala assim, meu amigo, você que era o acionista, ó, tchau. Não precisa vir essa aqui bolsa de mais. Valores, você nem precisa entrar aqui mais. Essa bolsa de valores que representava o capital da empresa nem significa mais nada. Porque nem é isso que vai reger o processo dessa empresa mas agora. diretor. Agora, se ele quiser falar, então eu vou organizar um exército de paramilitares e vou lá acabar com isso. Você tá entendendo onde é que surge a violência? violência? Vai matar os trabalhadores. Sim. Aí você vai ter um conflito, aí você vai ter que se defender. Você vai ter que se defender, você vai ter que se organizar de maneira armada, porque o cara vai lá com um grupo paramilitar para atravancar teoricamente, primeiro teria a morte do trabalhador. Primeiro, começaria primeiro saindo o sangue do trabalhador, não é? Olha aqui, ó. Você vai lá, expropriou a empresa. Diretor, você ainda tem um contato daquele comprador nosso? Tem, então você vai negociar direto com ele, agora o lucro vai vir aqui pra dentro. Você já organizaria comitês de autodefesa, tá entendendo? Porque você já... porque se o cara óbvio vai retalhar, que esse tipo de reação pra empresa possível de acontecer. Não dá pra melhorar o mundo sem matar as pessoas, não? É de autodefesa, mas aqui ninguém está propondo matar ninguém. As pessoas que estão se opondo à transformação que estão reagindo. É igual o exemplo que eu dei da Revolução Russa. Revolução 18, a democracia que todo mundo tem que aceitar. Revolução 18, Revolução... Não tem que aceitar, não. Todos que vivemos numa sociedade... Temos que aceitar como ela é. E temos que convencer as outras para mudá-la. Eu estou aqui no capitalismo. Eu aceito que eu tenho que comprar o meu celular... pelo mercado. Sim. Eu aceito que eu tenho que receber salário. Mas e sobre dividir o território? Eu concordo com isso? Não, mas a sociedade é assim. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que atuar socialmente. Tá entendendo? Eu não vou chegar lá no dono da pessoa que vende o celular e vou atacar, coitado, porque não tem nada a ver com isso. Mas pra você estaria ok a gente dividir o território? Vamos supor, eu tenho metade no Brasil que é socialista e metade capitalista. Você seria a favor da gente... Vamos dividir o Brasil? Isso não existe. Não, existe. O que existe... Eu tô te pondo uma proposta. Do que existe. Essa proposta, Brasil, metade é isso, metade é aquilo, eu não sei onde existe isso, onde tá essa metade. Mas por que a gente não pode fazer isso? Vamos supor, é uma suposição, é hipótese, eu quero saber se você é a favor ou contra. Não, eu não raciocínio baseado em hipótese, eu não sei pensar assim, eu só raciocínio baseado na realidade, no que existe. Então, mas é uma hipótese. Eu não conheço nenhuma região do Brasil. Mas é por isso que o socialismo não evolui, porque a gente tem que colocar hipótese. Para evoluir, não, a gente tem que... A hipótese minha, o meu pressuposto é o que existe. Tá. O meu pressuposto é o que está na realidade. E eu não posso dividir um país como aconteceu na Coreia, como aconteceu na Alemanha. E não se posso você tiver metade de Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho, o que você vai fazer? Isso aí não faz sentido na minha cabeça. É tudo a mesma coisa. Mas você não quer socialismo? Se eu começar a voar, socialismo e capitalismo. Se eu começar a voar, eu vou pegar avião. Tudo bem que o socialismo está próximo do Papai Noel. Pessoas voarem. Então, mas a gente não está falando de pessoas voarem, nem de Papai Noel. A gente está falando de pessoas, de coisas que existem. Metade do Brasil num lugar, metade no outro. Esquece metade, que seja 30% e 70%. Vamos supor, é uma hipótese, tá? Separar por estados. Se a gente quiser separar por estado, que seja. A gente já é uma federação. Tá? A gente é uma república federativa. Então a gente, por exemplo, separaria para os estados, cada estado seria como um país. Aí o que quiser ser socialista o que quiser ser capitalista Isso não faz sentido na minha cabeça. Por quê? Porque não existe. Ué? A Europa é assim. Em vez de você ter um país gigante... na Europa tá todo mundo que pensa assim no lugar, todo mundo que as pessoas mudam de país muito mais facilmente na Europa. Na Europa se o Brasil, cada estado... de um jeito no lugar. Não, de jeito nenhum. Só que se eu dou liberdade estatal, como acontece na Europa, você tem mais países menores, eu tenho condição de ter mais tentativas de modelos de negócio, ter benchmark para poder copiar os outros e mais liberdade para as pessoas mudarem. É muito simples. Porque pro cara sair do Brasil é muito difícil. A sua hipótese é qual?
Eu só quero saber se você seria a favor. Se a população quiser. Assim, vamos dividir o Brasil em estados. Cada estado vai ser um país. Tá? E um vai ser socialista, outro vai ser capitalista. Você se opunharia a isso? Mas então por que eu não vou querer que as pessoas tornem o Brasil? Você não entende o que você está querendo dizer. Porque então todas as pessoas que pensam de um jeito vão coincidir de estar todas no mesmo estado? Não, mas as pessoas têm mais facilidade. O cara para sair do Brasil, ele tem que atravessar o Brasil inteiro. Tem que ir pro quinto dos infernos. Ele tem que ir para um lugar de língua diferente, via de regra, de cultura totalmente diferente. Se eu tenho São Paulo socialista, por exemplo, e Rio de Janeiro capitalista, o cara ele só... vai de um lado ali para outro. Por exemplo, eu tô te perguntando isso por quê? Porque geralmente o capitalista é assim, ó, eu quero viver desse jeito. Você não quer? Você vive de outro jeito e acabou. O socialista, ele quer forçar todo mundo a viver do jeito que ele quer. Por isso que ele geralmente, via de regra, ele acha absurdo o que eu tô falando. Porque para qualquer cara que é de direita, que é liberal e tal, ele vai falar, beleza, vamos dividir isso aqui, a gente vive do jeito que a gente quer, porque o socialista... ele depende do dinheiro do capitalista. Né? Então, se não tiver gente para ele forçar a trabalhar, se não tiver... Então, mas ele precisa ter uma... Né? Tanto que você tem menos liberdade. O capitalista usa o dinheiro você tem restrição de informação no socialismo. Eu respondo de maneira bastante simples. O que nós marxistas fazemos é o seguinte, nós queremos convencer a classe trabalhadora disso. Se nós não convencermos... se um grupo tem que ser todo mundo ou ninguém. Se nós não convencermos, nunca vai acontecer. Simples assim. Você não respeita um grupo minoritário, vocês não respeitam a minoria. Por quê? Porque se uma minoria quiser ficar num estado aqui e ser capitalista, mas a forma de sociedade, cara, é a forma como a sociedade funciona. E sempre vai ter pessoas que, concordando ou não, elas estão vivendo assim, né? As mudanças sociais se dão na medida que os grupos têm forças sociais para fazer aquilo. Força para forçar os outros a ser do jeito que eles querem. Se eles são a maioria da sociedade organizada, com capacidade de fazê-lo, sim. Aí eu tenho que tirar a liberdade dos outros. Aí você vai tirar então a liberdade da maioria que quer fazer a mudança. Você vai tirar a liberdade então da maioria que quer fazer a mudança para fazer. Não, eu quero que eles vivam do jeito dele. Circular. Então, para você, não existe o viver se eu tenho 51% dos homens e 49% das mulheres, se os homens votarem a favor do estupro, você acha que tem que estuprar as mulheres? Isso não é um modo de vida individual. Isso é a forma como a sociedade organiza. Ou você muda ela inteira ou você não muda. Isso é o absurdo. Isso que é escravagista. O que nós defendemos é convencer a maioria dos trabalhadores disso. Se eles não tiverem... Que isso? Se eles não tiverem convencidos, não vai fazer. Né? Se eles não tiverem convencidos, eles não vão fazer. Nós vamos continuar tentando convencê-los. A revolução não vai acontecer. Não vai acontecer, não no sentido que nós queremos. Faz parte do processo. Tem que ser os proletariados do mundo inteiro. Não, a gente começa em países específicos, em locais específicos, porque existe uma base nacional, né? Nós vivemos em um país, tem toda uma estrutura colocada que se organiza a nível nacional, em termos de infraestrutura de Estado, de instituições, de moeda, né? Então toda a revolução ela começa com a base nacional, evidentemente. Mas forma de sociedade, como foi o próprio capitalismo, né? Ou ela se expande, o capitalismo se expandiu pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é capitalista. Sim. Né? E não foi um processo por contaminação pacífico, de algo que é bom. E não, por guerra, no chicote, né? Guerra do ópio na China, contaminação de algo que é bom. Porque Companhia das Índias Orientais invadindo a Índia, destruindo toda a sua infraestrutura tradicional, com dezenas de milhões de mortos, com os números mais pessimistas são dezenas de milhões de mortos. A gente fala em centenas, mas os menores falam em 35 milhões na Índia. Com empresa privada, tá? Companhia das Índias Orientais, Sociedade Anônima... A Inglaterra matou 35 milhões de pessoas na Índia. Pior, a Companhia das Índias Orientais. Olha a fome de Bengala, porque lá tinha uma estrutura hídrica, que a agricultura deles dependia daquilo ali, que é a estrutura de armazenamento de água daquelas chuvas das monções. Eles utilizavam aquela estrutura ali para irrigação dos solos durante meses depois do período que as monções acabavam. Essas infraestruturas, elas foram todas destruídas pela Companhia das Índias Orientais Inglesas. Uma empresa... morreu de fome. De fome, exatamente. Aos milhões. São duas grandes fomes, tá? Uma no século XIX, outra no século XX. No início dos anos 40, mas a do início do século XIX, 18 para o 19, feita pela Companhia das Índias Orientais. A África foi dividida na caneta, assim, ó. Sim. Bota o continente africano aqui, ó. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha. Tanto é que se você olhar aquela divisão aquela divisão toda artificial, não corresponde etnicamente a nada. A América, a mesma coisa. E olha que aqui tinha civilizações milenares, né, que inclusive ficaram com seu trabalho compulsório. Esse é o processo aí de expansão do capitalismo, né?